estou compartilhando com vocês um dos conteúdos aqui que está ajudando muitas pessoas. Alguns me pedem esse conteúdo, né, em questão para ajudar aí alguns grupos de apoio, né? E alguns que compram em questão disso, que ela fala quem sou eu na sociedade. Isso traz bastante oportunos, né, em questão de respostas, principalmente em mês de maio amarelo, né, e assim em outras ocasiões sobre saúde emocional, ocasiões sobre situação de trânsito, né, situação de trânsito. E isso traz bastante reflexões aí em questão da realidade. Ela te traz, ela uma formação, um conteúdo com uma narrativa bem estruturado, né, para qualquer leitor, tá? Não publiquei ainda, que o custo é bem caro. E estou passando isso para vocês entenderem. O nome desse conteúdo, ela fala quem sou eu na sociedade, uma reflexão sobre identidade e pertencimento. Aqui é uma máscara, né, em questão aí, que ela mostra a imagem dos fundos, né? Em questão a pessoa tentando se esconder entre a questão da sociedade e a parte fragmentada do indivíduo por dentro, questão de dúvidas e situações, quem é ele, né? Aqui é ele por fora e aqui é ele por dentro, dividido em vários cacos aqui. E aqui está escrito o meu nome. Aqui coloquei uma imagem porque nem todas as imagens tem que estar aí excelente, bonita, perfeita. Mas questão é uma imagem real. E quando eu coloquei a questão do prefácio, né, para mostrar, né, para vocês, isso traz um ponto melhor. Quer ver, ó? Todos nós vivemos em um mundo onde o reconhecimento raramente acontece de forma gratuita, tá? A sociedade nos observa, nos mede e nos classifica a partir daquilo que entregamos. Questão, como eu comentei ainda em alguns temas atrás, as pessoas vê aquilo que ela quer ver, as nossas atitudes, nossas oportunidades. Em questão disso, cada indivíduo tem seu ponto de vista como estar te vendo, baseado na situação emocional de cada um deles, ok? E isso também reflete do passado de cada um deles, experiência que teve e assim por diante. Continuando, o valor que agregamos, seja por meio de nossa habilidade, de nossa presença ou de nossas escolhas, tornam-se a moeda invisível que abre portas ou fecha caminhos, né? Fecha caminho num ponto de vista em questão, fecha muitas vezes oportunidade, emprego, salário, amizade, questão na parte de dúvidas ou respostas e assim por diante, tá? Mas essa lógica também nos aprisiona. Quando o eu é reduzido apenas ao que produz, o que nós produzimos, o que nós fazemos, que as pessoas vê que nós fazemos, corremos o risco de perder nossa essência, o seu verdadeiro eu, tá? E continuando aqui, afinal, quem somos quando não estamos agregando valor? Quem somos quando não respondemos às expectativas externas, expectativa de, de, de outras pessoas, da sociedade e assim por diante, tá? E aqui é um ponto para vocês entenderem, né? O livro que ela traz, né? Este livro é uma tentativa de explorar esse paradoxo, né? Esse emaranhados de informações, dúvidas, respostas, praticamente uma só, em movimento social, em questão emocional também, entre o desejo e de ser aceito e a necessidade de ser autêntico, ser você mesmo. Existe um espaço de reflexão que nos convida a olhar para dentro e para fora ao mesmo tempo. Quando falo para dentro, é que tipo, a pessoa pensar, pô, eu tenho que ser eu mesmo, eu tenho minha cultura, eu vim desse jeito, eu sempre brinquei, eu sempre fui assim, eu me visto, eu sempre me vesti assim, agora estou me vestindo diferente, entendeu? E assim continuando. E nesse espaço que nasce a pergunta que guia esta página: quem sou eu na sociedade? É uma questão que muitas vezes as pessoas
se divide em três partes da vida. Nós estamos como numa era digital, uma era que é a parte de julgar, né? Sem ver, de não ver o que está acontecendo e assim por diante. O que que esse livro, na primeira página aí do prefácio, para vocês entenderem, ela já mostrou quem sou eu na sociedade, como as pessoas estão me vendo, como estou lidando com isto, estou me dividindo. Entre questão desses três pilares que está afetando o ser humano na sociedade, é vivência de perfil, que seja, as pessoas vão me ver. Segundo, status financeiro. Terceiro, dúvidas. Você está no mesmo caminho, prosseguindo as mesmas coisas da vida. Os mesmos erros, os mesmos acertos, as mesmas opiniões, baseado naquilo que você não está querendo ver, ok? Eu não vou te dar a resposta, que vocês procurem a resposta aí, cada um. Não pretendo oferecer resposta definitiva. Questão, esse conteúdo já fala logo de cara. O que você encontrará aqui são fragmentos de pensamentos, experiências e reflexões que buscam iluminar diferentes aspectos da identidade humana. Talvez, ao final, a questão não seja apenas sou, quem sou eu, mas quem podemos nos tornar quando reconhecemos que o valor de cada indivíduo vai além da utilidade que lhe é atribuída, né? São questões que muitos acabam interpretando mal. Sim, interpretam mal baseado nas suas crenças, as suas informações em questão do passado, né? Isso, essas informações, acaba vindo na base da fé. Fé é você acreditar naquela informação. Isso acaba te trazendo um, um bloqueio na sua vida. É que nem aí uma palavra que muitos acabam tendo erro na conversa, na sua narrativa, no seu modo de entender, entendeu? Quando a palavra em questão fala sobre se preparar, conquistar, viver um dia de cada vez, aprender cada momento, ter oportunidade de estar bem em cada ponto, aprender em questão sendo certo ou errado, a gente aprende. Isso são muitos que interpretam mal com a verdadeira palavra, que acaba trazendo uma questão que não chega à sua forma real. Um exemplo que a pessoa tem aí uma verdadeira palavra que traz entre a questão do hoje, o hoje, o hoje, o hoje. Quando ela fala hoje, o hoje, o hoje, é questão hoje, é hoje. E quando essa mesma palavra, são palavras pequenas, mas traz muitas informações, mas a forma como nós definimos essa narrativa dessa informação, essa frase, acaba te trazendo num ponto de vista ao mesmo tempo assertivo, em questão de minutos, em dúvidas. Porque quando nós fala esperança, esperar, ter fé, são bases a gente viver, mesmo que seja difícil, viver um dia de cada vez e aprendendo. São questões assim. E outras frases que eu não vou comentar para não confundir vocês, vão ficar por aí, tá? Aqui, capítulo 1, eu íntimo. Antes de me definir na sociedade, preciso entender quem eu sou quando estou sozinho. É uma questão que cada indivíduo, não é coletivo, ok? Não é coletivo, é uma questão de cada um tem seu modo de pensar, suas experiências do passado, sua expectativa de futuro. Cada um tem um modo de ver o mundo ao seu redor, baseado na sua experiência, no seu estado emocional.
ok? E quando fala, vivemos cercado por vozes, olhares e expectativa, mas há um espaço silencioso onde tudo começa. O eu íntimo, eu interno, e é ali que moram nossos pensamentos mais profundos quando nós estamos aí num ambiente quieto, dúvidas, alguns pensamentos que acabam te trazendo em turbulências, né, de tanta informações e respostas que você quer, e muitas vezes almejar algo que te fizeram acreditar lá no passado que você poderia alcançar, mas cada conquista da nossa vida, sendo material, ou espiritual, ou emocional, tem os seus desafios, tem seus tem suas, como se posso dizer, suas ferramentas de trabalho. O seu trabalho para você ter aquela conquista. Um exemplo, para mim ter um carro, um terreno, uma casa, eu vou passar do começo ao fim, desde o começo do planejamento, trabalho, guardando dinheiro, apertando a situação financeira, pagando aquele objeto, por exemplo, um terreno. Conseguiu pagar o terreno, aí vem a parte também da mesma continuidade, mas de um objetivo diferente de construir. Assim é o modo que cada um de nós acaba interpretando mal em questão disso. Tirando que as pessoas mais velhas, entre a idade dos seus 70, 80 anos, eles têm mais expectativas de planejamento sem precisar aí ter muitas informações baseadas nas suas necessidades em questão da sua realidade e tem o que tem hoje, seja construir patrimônio, ter um bom relacionamento emocional, ajudar as pessoas, sorrir mais, são fases assim da vida, ok? E assim estou falando que cada indivíduo tem suas perspectivas, seu passado, seu modo diferente. E já pulando para outra, para esse vídeo não muito longe, quem eu sou quando não estou tentando agradar ninguém. Entendeu? É por isso que esse capítulo é um convite a entender, a conhecer cada emoções, o porquê. Olhar para dentro e perguntar, né? Quem eu sou quando não estou tentando agradar ninguém? O que eu valorizo quando o mundo não está me observando, as pessoas, trabalho e assim por diante. É só você, você mesmo. Quais partes de mim foram silenciadas para que eu fosse aceito? São muitos que acabam tendo uma surpresa em questão das suas respostas. E muitas vezes nós vivendo em bases de manter, sobreviver, manter e continuar. São, por entanto, questões assim, tá? E uma das melhores desse capítulo, Quem Eu Sou na Sociedade, que para mim, como autor desse conteúdo, são as falas que eu deixei aqui, entendeu? Eu, Lincoln Santos, reconheço as batalhas que o mundo impõe dentro da sociedade. Sei que agregar valor para ser aceito ao emprego ou em qualquer espaço social é muitas vezes uma luta silenciosa, como muitos já passaram por isso, né? Isso traz uma questão da nossa vida, uma questão de olhar diferente, de um olhar de fazer que nossa a situação, nossa realidade, nossas vontades acaba deixando de lado, ok? E assim continuando essa fala que eu gosto bastante, é uma batalha entre aqueles que guardam seu conhecimento para se manterem em posição de vantagem e aquele mesmo sabendo muito insistem, né, em compartilhar por medo de serem julgados ou diminuídos. Entendeu? São situações que todos nós passamos por isso, mas não queremos aceitar ou falar, ok? E é uma dificuldade na nossa vida cotidiana que nós acabamos esquecendo filhos, famílias. E quando nós
tá parado há algum tempo, a situação começa a apertar, a situação financeira, situação que acaba trazendo, puxa, acabei não ficando mais tempo com o tal fulano, com meu filho, com meu pai, minha mãe. E isso acaba te deixando um pouquinho mais duvidoso como tudo funciona, ok? Esse conteúdo fala sobre tudo, né, para vocês entenderem. O olhar da sociedade, esse é um capítulo 2 em questão para vocês terem uma ideia sobre isso. O capítulo 3, a busca pelo pertencimento, ok? E também tem o preço de mudar para ser aceito. Vocês vão ter tudo isso nesse conteúdo, ok? E o capítulo 4, né? O preço da autenticidade. O preço de você ser autêntico. Ser autêntico é uma escolha corajosa. Mostrar quem realmente somos. Sem máscara. Significa enfrentar o olhar da sociedade de frente. Mas essa escolha tem um preço. Como todo mundo sabe em questão disso. Ok? Isso vai trazendo um bom conteúdo. E aqui coloca algumas histórias reais, né, em questão do trabalho, o preço da autenticidade, histórias reais e perdas, para você ter uma noção. Aqui histórias da sociedade, sínteses de perdas, para vocês terem uma realidade. E aqui ela tem uma página um pouquinho mais, bastante espaço, para vocês dar uma uma logada nessa imagem, questão disso, ok? E o capítulo 5, né? A luta entre o eu e o coletivo. É o que mais acontece. E aqui tem vários aqui para vocês terem uma noção, baseado na criatividade, né? Para vocês terem aí marcar, muitas vezes, entender. E tem a síntese da realidade, a luta entre o coletivo, como eu já falei. E tem várias informações que vocês podem, em questão emocional e social ao mesmo tempo, te trazer algo que faz a verdadeira essência de descobrir quem você é, não deixar o mundo ao redor tentar te manipular, tentar te moldar algo que você não pode ser. Você quer ser assim. É muita informação. Em questão disso, a resposta está aí